Olá, muito bom dia. O meu nome é Arthur Rezende e eu sou acadêmico de Direito da Faculdade Pitágoras Antônio Carlos. Eu venho falar a respeito da pesquisa jurídica ministrada pelo professor Marcos Paulo Bianchini, da Faculdade Pitágoras Antônio Carlos. Eu começo a minha apresentação deixando a seguinte pergunta: todos os direitos fundamentais são relativos? Eis a ponderação. E começo falando a respeito dos direitos humanos e direitos fundamentais, da diferença entre eles. A diferença é que os direitos humanos são direitos pautados no âmbito universal, que diz respeito a todo ser humano, sem distinção ou restrição de área geográfica. Agora, o caso dos direitos fundamentais, eles versam sobre um determinado ordenamento jurídico de um Estado específico. Ou seja, a Constituição brasileira exemplifica um ordenamento jurídico específico de um Estado, que seria o Estado brasileiro. A respeito do nosso ordenamento jurídico, está previsto na Constituição Federal de 1988 os direitos fundamentais. E esses direitos, eles são destinados à pessoa natural, à pessoa jurídica e ao Estado. Esses direitos, eles estão compreendidos entre os artigos 5º e 17 da Constituição Federal e versam sobre alguns princípios. Quais seriam esses princípios? Eles são princípios e subdivididos por dimensões de direito também. São eles: princípio da liberdade, que versa sobre a primeira geração de direito; o princípio da igualdade, versa sobre a segunda geração de direito; os direitos difusos e coletivos, que versam sobre a terceira geração de direito; o pluralismo jurídico e a democracia à informação, diz respeito à quarta geração de direito; o direito à paz, sobre a quinta geração de direito. Subentende-se geração, mas pode ser entendido como dimensões também de direito. Todas essas 5 dimensões que eu citei. Então, com base nesses princípios fundamentais, para eu conseguir exercer o direito do livre pensamento aqui e expressar esse pensamento, eu venho pontuar o seguinte: existem várias características dos direitos fundamentais, mas eu não irei entrar no mérito de caracterizar todas essas características, e eu citarei apenas uma das características específicas dos direitos fundamentais, que nos interessa para responder à pergunta principal dessa pesquisa jurídica, que diz respeito à característica da relatividade dos direitos fundamentais. Os direitos relativos são aqueles que se encontram conflitantes, com algumas exceções em decisões jurisprudenciais, como uma disputa de influência legislativa que causa a relativação de um dado caso concreto. Então, são direitos que se disputam num determinado caso. E alguns direitos que fogem a essa regra ainda não são reconhecidos como direitos absolutos, mas são direitos imprescindíveis à vida digna. Então, estes direitos, eles sim poderiam caracterizar alguns direitos absolutos, que se subentendem como direitos fundamentais também, dentro do ordenamento jurídico dos direitos relativos. Seriam eles: a proibição da escravidão, que é prevista no artigo 5º, inciso 3, que versa sobre a não submissão do tratamento desumano ou degradante; a proibição da tortura, prevista no artigo 5º, inciso 43, que institui crime; o sigilo das fontes, previsto no artigo 5º, inciso 14, resguardado o sigilo; a proibição da extradição do brasileiro nato, previsto no artigo 5º, inciso 51, salvo nos casos de causa-perda da nacionalidade brasileira, no ato dessa extradição. Nesse caso, a pessoa nesse direito, ele seria um direito absoluto por se tratar de brasileiro nato,
e não brasileiro que perdeu essa nacionalidade brasileira, por exemplo. Agora, o próximo direito pode ser considerado absoluto seria o direito à associação, previsto no artigo 5º, inciso 20. A proibição de ser compelido a associar-se ou permanecer associado a alguma instituição ou associação. Então, eu concluo que todos os direitos citados eles não encontram exceções no direito constitucional brasileiro. E todos os direitos fundamentais não são relativizados em sua totalidade. Então, existe algum direito que é absoluto, que são os referidos direitos anteriormente. Todos pautados no sistema técnico da ponderação de Robert Alex, um jurista alemão. Então, esse vídeo constitui uma análise crítica da Constituição, generalizar que todos os direitos eles são relativos, pois, como visto, existem sim alguns direitos que são absolutos.